Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. Meu nome é Gabriel e o tema de hoje é Cultive uma mente calma. E aqui comigo está a Sayuri. Oi Gabriel, olá a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês para mais um episódio. Obrigado, Sá. Bom, lembrando aos ouvintes que, por favor, se inscrevam no canal, compartilhem o podcast, de maneira que mais e mais pessoas possam ter acesso aos ensinamentos do mestre Yu Hokawa. Hoje a gente escolheu o tema Cultive uma mente calma, porque é um tema que tá no ar, muitas pessoas falam sobre tranquilidade, e é interessante que a tranquilidade não é algo que você compra, não é algo que você consegue achar por aí, é algo que você adquire ao longo de prática, de condicionamento. E a gente extraiu do livro O Milagre da Meditação, a gente extraiu algumas páginas desse livro, quem tiver interesse também pode adquirir o livro, e a gente vai falar sobre isso hoje. Basicamente a gente vai falar o como ter uma mente mais calma, claro que não dá para falar sobre tudo, mas uma maneira básica, e também sobre os benefícios e os efeitos que uma mente calma tem na nossa vida. O primeiro tópico é a natureza dos pensamentos desarmônicos. E a Sá então vai ler um trecho do livro pra gente. O universo é governado por leis espirituais que têm por objetivo manter o mundo em um estado de harmonia. É um sistema restaurador que faz o universo recuperar o equilíbrio preciso toda vez que ele fica em desordem. Essas leis podem parecer muito distantes de nós, mas de fato atuam diariamente em nossa vida cotidiana, a fim de reequilibrar os pensamentos que estejam desalinhados com a ordem do Criador. Um pensamento ou ação que cause dano a alguém irá gerar uma reação igualmente poderosa do universo. Isso resulta, então, em uma mente dispersiva, desarmoniosa, com sentimentos de exasperação, angústia e sofrimento. Ok, obrigado, Sá. Bom, esse é um ensinamento um tanto quanto profundo. Parece que não está conectado com o nosso cotidiano, mas está bastante conectado sim. Basicamente, o que o Mestre Hokawa explica é que a gente pode ir contra as leis do universo ou a gente pode cooperar com elas. Que basicamente é isso. Mas o que é mais interessante é que ele explica que o universo ele é feito de harmonia. Então a raiva, a angústia, a preocupação, elas vão contra as leis do universo. Então a imagem que o Mestre Hokawa tem, a imagem que ele explica, é um universo repleto de harmonia, de paz. E nós temos uma mente que pode se conectar com isso ou não. Só que essa conexão ou não é nossa escolha. E pela lei da ação e reação, toda a escolha que nós fazemos vai ter uma consequência. Então, se nós temos um pensamento desarmonioso, que ele vai contra as leis do universo, pela lei da física, quando você tem algo que vai, uma ação, ela vai ter uma reação também. Então, se o universo é feito de harmonia e a gente emite um pensamento de desarmonia, raiva, por exemplo, esse pensamento de desarmonia, ele iria afetar a harmonia do universo e ele ficaria abalado. Só que isso não acontece, porque o universo está o tempo todo em harmonia. Então, para equilibrar uma ação negativa, você tem uma reação negativa no emissor da ação negativa. Então, quando a gente tem muita raiva, muita tristeza, muita preocupação, culpa muitos outros, não consegue compreender, isso a gente está emanando para essa harmonia. E como ela não é afetada, o universo responde para você em forma de tristeza, de angústia, enfim. Basicamente esse é o mecanismo entre a gente cooperar com o universo ou a gente ir contra as leis dele. E eu acho que é interessante que esse ensinamento ele lembra da nossa responsabilidade, né? Porque eu acho que eu sempre pensava muito assim, que eu ser por exemplo, eu sou uma pessoa calma, até que alguém mexa comigo. Só que aí, eu sempre achava então assim, que a culpa de eu estar nervosa não era minha. Eu sempre achava que, lógico, a pessoa me provocou, lógico que eu fiquei nervosa. E não, né? Na verdade, esses estados, né, que ele fala de angústia, sofrimento, desarmonia, muitas vezes tem a ver com o que a gente também tá emanando e a gente não presta atenção. Então, e como você falou na palestra também, né, que não é a gente que vai afetar o equilíbrio e a harmonia do universo. Então a gente tem que ter consciência de que
os nossos pensamentos, as nossas ações vão trazer reações, consequências pra gente também, né? Sim. Basicamente a lei da ação e reação, que a gente sempre fala da lei da ação e reação, mas é o que você planta é o que você vai colher, no caso. E no caso de emoções negativas, como você comentou, a gente tem uma tendência de realmente culpar as pessoas, ou de se justificar por alguém ter cometido algo com a gente se justifica, achando que é certo falar mal da pessoa, ou é certo a gente ter muita preocupação. Mas isso é uma autojustificativa, ela não vai mudar o fato da nossa mente ser negativa. Não é o fato da gente justificar algo que vai mudar a realidade de que você emitiu algo negativo para o universo. E ele vai responder com negatividade, não adianta, né? Ninguém escapa da ação e reação. Então tem a questão, por isso que a gente fala o título é Cultive uma Mente Calma. Porque você ter bons pensamentos, você saber a importância que isso tem na sua vida, é algo que leva tempo. A gente tem que cultivar. E na sociedade moderna é cada vez mais difícil a gente saber da importância do cultivo. Ou de você fazer parte de um processo que vai levar você a um resultado. Como hoje é tudo muito rápido, a paz interior ou a tranquilidade, a calma, a gente pode achar que ela vai ser atingida rapidamente. Então, a gente lê um livro, por exemplo, a gente lê o livro da Milagre da Meditação. Em um dia, 2, você já quer ter pensamentos incríveis. Sim. E é verdade, eu acho que é isso que é importante, né? Porque às vezes as pessoas que pensam, as pessoas também, que ser calmo, ser tranquilo, é uma característica de personalidade, né? Tipo assim, essa pessoa ela já é mais calma, ela já é da pessoa dela ser assim. E na verdade não, eu acho que é um estado que todo mundo pode atingir com treino, né? Então, você ter uma mente calma vem de uma resolução de você tentar manter essa calma, essa tranquilidade e de treino também, porque não é fácil. Ainda mais hoje em dia que, né, a gente vive cidade grande, você tem muitas pessoas, muitas situações que também vão te trazer algum conflito. Então, cada vez mais, acho que ter esse sentimento de querer ter uma mente calma é importante. E trabalhar pra isso, né? Uma coisa que não vai vir, assim, automática, naturalmente, né? Sim. Quando a gente era mais jovem, eu acho que não tanto. Mas hoje, por exemplo, você pega uma criança, um jovem de 13, 14 anos, pelo que eu observo, a mente deles é muito mais instável do que a nossa pelo excesso que eles têm. Muita informação, ou por não estarem expostos a ambientes que vão proporcionar paz e tranquilidade. Então, como você comentou, primeiro a gente saber a importância de ter uma mente calma. Reconhecer que isso é importante. Por isso que religião é importante. Religião é um local de paz. É uma organização na qual a gente busca a tranquilidade. A gente quer encontrar a paz interior. Então, a gente primeiro tem que reconhecer que o pensamento tem efeito na nossa vida. Primeiro você reconhece isso. Como você reconhece? No meu caso, foi experimentando o caminho oposto. Eu experimentei como que a falta de controle dos pensamentos afetou a minha vida negativamente. E aí eu senti essa negatividade e eu falei, peraí, a minha vida não pode ficar desse jeito. Eu acredito que eu posso mudar a minha vida conforme eu mudo o que eu penso. E eu senti daí o efeito positivo. Então essa foi a minha experiência. Mas cada um de nós, das experiências que tem, hora ou outra, descobre a importância de você ter os seus pensamentos calmos. De você ter tranquilidade. Como você comentou, isso não é algo inato. Você não nasce com isso. Claro, tem pessoas que são mais tranquilas. Tem pessoas que aparentemente são tranquilas, mas remoem muito. Guardam muito rancor, e só não expressam, mas acabam guardando. Mas o estado que a gente almeja é de tranquilidade. Pode parecer absurdo você falar de você viver calmo na sociedade que a gente vive hoje, mas é possível sim. É possível você desfrutar de muita paz interior, como você comentou, desde que você pratique. Você se condicione a estar alinhado, a cooperar com a vida. Cooperar com as leis que tem no universo. Você entende que raiva não é algo, não é uma emoção que está conectada com uma lei positiva do universo. Ela é algo contrária.
Você está indo contra. Por isso que sofre. E aí você busca ter uma vida mais conectada com essas leis e cooperando com elas. Uhum. E eu acho que hoje em dia a gente vê que meditação é um tema que as pessoas têm bastante interesse. E eu acho que também isso é meio que também um reflexo da sociedade que a gente vive, né? Você falou que hoje em dia mesmo que a gente tem um estilo de vida que não contribui muito pra gente ser calmo, né? Que as coisas são muito, hoje em dia, muito instantâneas, tudo muito rápido. E faz a gente ver num ritmo bem acelerado. Então, acho que ter esses momentos... Por isso que acho que as pessoas se sentem tão bem, por exemplo, quando vem na meditação. Acho que também foi meu caso, assim. Que eu sempre fui muito ansiosa, assim, e quando eu fui na meditação a primeira vez eu senti tranquilidade. Eu acho que eu percebi que não tinha muito isso na minha vida normalmente. Então é um sentimento forte, assim, né? Que você percebe, aí que você percebe que você precisa, né? Porque acho que quando você tá na correria, você nem percebe, às vezes, que te falta justamente talvez isso, um tempo de silêncio, tranquilidade. Uhum. Bom, basicamente a gente busca estar alinhado com essa harmonia que existe no universo e cooperar com ela. E caso a gente saia dessa harmonia, a gente busca maneiras de voltar a ter essa harmonia e seguir em frente. E o mestre comenta também nesse trecho que não é só... O universo ele é muito justo. Então, se você envia algo de bom para ele, ele vai também retribuir para você com felicidade. Então, quando você, por exemplo, se alegra com a felicidade dos outros, ou você busca se colocar no lugar das pessoas e buscar compreender por que elas se comportam da maneira com que elas se comportam, ao invés de julgar. Isso são pensamentos de altruísmo. Você está indo contra a sua autoproteção e está alinhado com valores mais elevados. Amor, compreensão, tolerância, paciência, generosidade, tudo isso. E se você emite isso para o universo, você vai ter uma colheita boa também. Então não é só a questão do negativo que te rebate em tristeza, mas a questão do positivo que vai gerar felicidade também. Uhum. Eu conheço uma pessoa, ela é próxima de mim, que reclama muito. Então, mas é bem excessivo assim. E geralmente quando essa pessoa ela tá sozinha, ela tá sempre triste. Uhum. Então é uma coisa que eu vi com meus próprios olhos, assim, como que quando você joga, principalmente em forma de palavra, muita negatividade, como é que isso rebate em você com negatividade, como você fica triste mesmo, mas você próprio cria essa tristeza. Sim. Assim como nós mesmos podemos criar felicidade na nossa vida. A gente não quer uma vida perfeita, não tem como ter uma vida perfeita, mas a gente pode melhorar muito a nossa vida quando a gente conhece essa lei que rege o universo e que a gente não vai mudar ela. Uhum. É algo eterno, é algo que a gente não consegue nem entender. Sim, eu acho que... E como você falou, né? Acho que a gente sente... No fundo a gente sabe as coisas que são boas, que são ruins, né? Que esses sentimentos... Falar coisas ruins, falar mal das pessoas... Isso traz pra gente um sentimento ruim. Porque no fundo a gente tá conectado, né, com o universo. Então quando a gente tá contribuindo por uma coisa que vai pra harmonia dele, a gente se sente bem, tipo, Sim. naturalmente, né? É um bom teste a gente analisar como a gente se sente quando a gente tá sozinho. Uhum. Assim, quando não tem ninguém perto, não tem ninguém elogiando, não tem nada. Você tá sozinho. O que você pensa? Deve ser... Se quando você tá sozinho, você se sente feliz, você se sente angustiado, você se sente triste, como você se sente nos momentos de solidão. Uhum. Inclusive é uma prática, eu esqueci um tipo de meditação do budismo tradicional, eles fazem isso. Você fica sentado alguns minutos, 30 minutos, você não faz nada, você só analisa o que você está pensando. Você só deixa os pensamentos aparecerem e aí você vai analisando. Você não faz nenhum tipo de julgamento, você fica um espectador. Você fica olhando, observando com a sua mente, deixa ela alerta e vai vendo o que você está pensando. Isso mostra boa parte da nossa mente, como que ela tá. Por isso que a solidão ela é importante. E aí, caso eles estejam desalinhados com essas leis, você busca trazer os seus pensamentos mais próximos da harmonia do universo. Por isso que religião é importante. Estudar os ensinamentos é importante para você conseguir reverter os seus pensamentos, você conseguir se alinhar
com as leis do universo. Uma vez que você cooperou com elas, você se alinhou com elas, um caminho de felicidade vai ser trilhado, vai ser aberto para você. Não é uma vida perfeita, mas é uma vida muito mais feliz, com certeza. A gente vai agora então para o segundo tópico de hoje, que é a melhor maneira para eliminar pensamentos negativos. A mente, na realidade, é incapaz de abrigar dois pensamentos independentes ao mesmo tempo. Isso significa que um pensamento negativo não será capaz de permanecer caso um positivo esteja presente. Este princípio mostra que, quando um pensamento negativo se instala, como se fosse um prego enfiado numa tábua de madeira, será mais fácil removê-lo se você bater outro prego, um pensamento positivo, bem em cima dele. Ok, obrigado, Sá. Pois é, como dizia o William James, quando você tem um pensamento negativo e você tenta combater ele de frente, você tenta eliminar ele, ele aumenta. Não adianta querer parar o pensamento negativo, ele só vai aumentar. Eu não sei por que é assim, o William James também não explica, mas enfim. A melhor maneira de você combater um pensamento negativo é com um pensamento positivo, ou seja, é uma substituição. Em vez de você ficar focado na negatividade, você busca inserir positividade ali. Como o mestre comenta nesse exemplo, você tem uma tábua e um prego fincado nessa tábua. Você pode tentar tirar esse prego, que é possível, mas vai dar muito trabalho, porque você tem que, enfim, já fez isso aí? Não? Você pega a parte de trás do prego assim, ó, você fica mexendo, enfim, dá muito trabalho. Ou você pega um outro prego, bate em cima e o prego que tava lá, ele sai. Então, essa é a ideia, essa é a analogia que o mestre Okawa faz. Um exemplo que a gente pode citar é, por exemplo, a gente tem muita raiva de alguém, porque uma pessoa causou um dano na nossa vida. Ela, por exemplo, uma pessoa falou mal da gente pra alguém, enfim, ela causou algum dano. E aí, a gente tem muita raiva dessa pessoa e não consegue parar de pensar nisso. Você fica com raiva, muita raiva, assim, você fica por muito tempo. A raiva é um sentimento negativo. E quanto mais você quer tirar essa pessoa da sua cabeça, mais ela vai ficar. Ela não vai sair. Esse pensamento ele vai ficar cada vez mais doentio. Então o que você tem que fazer? A gente quer trocar um pensamento negativo por um positivo. Então, ao invés da raiva, você escolhe a compreensão. Então, em vez de pensar no quão coitado você é por ter sofrido uma crítica ou alguém ter falado mal de você, você busca entender por que essa pessoa se comporta dessa maneira. Será que ao longo da vida dela, alguém já criticou ela e ela infelizmente age dessa maneira? Será que quando ela foi criada pelos pais, os pais dela ensinaram que ela tinha que falar mal dos outros? Será que ela tem um complexo de inferioridade? Será que, por exemplo, você tem alguma habilidade melhor do que ela e ela se sente inferior e o único jeito dela se sentir bem é falando mal de você? E aí, você busca entender essa pessoa. Se você não consegue diretamente, você pode conversar com pessoas que conhecem ela para entender como ela é. Você conhecer o background dessa pessoa. E aí, quando você está nesse processo de compreensão, de buscar entender, a raiva, ela some. Então, ela some sem você combater ela. Sim. Você não tentou combater de frente, que não ia adiantar muito. Não. Né? Esse é um exemplo que a gente tem dessa troca. E isso, assim, é algo incrível. É impressionante como a sua mente fica tranquila quando você busca fazer essa troca. Porque, assim, é uma luta. O nosso dia a dia, ele é uma luta. Você pode colocar numa folha, mais e menos, pensamento positivo e negativo. Não é que a gente vai ter uma vida só com pensamento positivo. A gente vai ter os dois. Só que o balanço entre eles é o que importa. Porque como a gente está nesse mundo tridimensional, nós estamos sujeitos à negatividade.
Não é que é errado você ter pensamento negativo, mas a permanência dele é errada. Tem uma frase no budismo que é: um pássaro passar em cima da sua cabeça não é um problema. Um problema é ele formar um ninho em cima dela. Sim. Ou seja, o problema não é ter um pensamento negativo. O problema é a gente ficar com ele. Muito tempo, né? Eu achei interessante o exemplo que você deu, porque dá pra ilustrar mais, né? Eu acho que essa questão por exemplo, do pensamento. Porque quando você lê assim, você fala, tá, aí eu tô pensando negativo. Aí eu tenho que pensar numa coisa boa porque é difícil, né? Que às vezes a gente fica com um pensamento fixo negativo e pra tirar da cabeça, aí você pensa, que tipo de pensamento, né? Mas eu acho que é bem isso que você falou, né? Tentar, às vezes, ver alguma coisa que tá te preocupando, alguma coisa que tá te incomodando por um outro ponto de vista, Sim. né? Porque eu fico pensando isso, que eu tinha mania de ser muito preocupada. Então, por exemplo, assim, meus pais tinham saído pra algum lugar e demoravam muito pra chegar. Aí já começava a pensar assim, mas será que não aconteceu isso? E aí começava a virar um negócio que vira tipo uma bola de um neve, monte né? de... E aí, no final, às vezes você se preocupou à toa, às vezes não, tipo... E a gente tem uma tendência, às vezes, isso já ir deixando as coisas cada vez mais dramáticas, tipo, trágico. E você acha que tentar pensar esse que seria o outro prego, é você, tipo, parar e falar assim, não, pensa racionalmente, né? Porque eu acho que o que acontece quando você começa a ter muito pensamento negativo é que começa a ir pra um lado muito emocional. Isso. E você vai perdendo o controle. Aí você fica muito ansioso e quando vê já tá, tipo, descontrolada a sua mente, né? Por algo que, na verdade, é pequeno, né? Sim. Tem o Norman Vincent Peale, ele tem uma prática que é bem interessante. Ele sugere que a gente faça uma lista de todos os pensamentos que trazem bem-estar pra gente. Você escreve. E aí você, toda manhã, você acorda, você lê e você pensa naquilo. E toda vez que você tiver algum pensamento negativo, você lembra dessa lista de bons pensamentos. E aí, porque quando você escreve, o trabalho mecânico de você escrever, ele facilita a memorização. E quando você relê várias vezes, você vai encurtindo isso no seu subconsciente. Então, eu acredito que essa seja a melhor maneira de você condicionar os seus pensamentos positivos. Você faz uma lista e toda manhã, logo que acorda, você pensa positivo. Porque esse momento que você logo que acorda, é importante para o nosso subconsciente. E como eu comentei em outros episódios, antes de dormir, só lembrar o que foi bom. Então, aí você começa a condicionar a sua mente para ela ser mais focada na felicidade. A gente escolhe o que a gente pensa. Essa é a maior felicidade do ser humano. É poder ter a escolha de pensamento. E essa é uma prática interessante. Você colocar os pensamentos que lhe trazem conforto, que lhe trazem tranquilidade, numa lista. Eu, por exemplo, sempre que eu tô preocupado, eu tô ansioso, eu tô com medo, eu lembro que eu sou discípulo de Alcantara. E ele vai sempre me proteger, ele sempre vai me dar uma chance. E então eu acredito nesse amor que ele tem por mim e pelas pessoas. E aí quando eu penso em Alcantara, é como se fosse um óleo assim, sabe? Que ele unta. E aí aquela negatividade, aquele medo, ele vai apagando assim. Aí toda vez... Então isso é algo que eu sou condicionado a fazer. Então toda vez que eu tenho medo ou alguma coisa, eu lembro dele. Porque tem uma frase que ele fala assim, né? Alcantara, ele é o bom pastor. Ele é o professor da humanidade. Nossa, eu achei impactante essa frase. Então, eu penso nessa existência aqui. Não é um Deus punitivo, é um Deus que ele protege a gente, ele ajuda a gente. Aí eu lembro disso, eu acho que esse é o pensamento mais forte que você pode ter. Que envolve a nossa fé, claro. Mas você acreditar, primeiro... ter esse tipo de... Claro, cada um... Esse é o meu caso, né? Cada um de nós tem pensamentos diferentes. Aí é da liberdade, livre-arbítrio de cada um. E também lembrar que nós já conquistamos bastante coisa na nossa vida. Mesmo que a gente tenha falhado hoje, não quer dizer que no passado a gente não tenha acertado. Você tem um balanço também na sua vida de tudo que você fez de bom. Esse tipo de pensamento, ele vai te estabilizando. Ele vai te deixando tranquilo. Então, realmente, como a gente comentou, levar a sério o que a gente pensa. E a prática que a gente sugere é essa mesmo, de você
ter uma lista clara quais pensamentos te fazem bem. Você anota e pensa naquilo 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. E quando você menos perceber, você vai estar, de maneira natural, você vai estar pensando de maneira positiva, de maneira tranquila. Eu achei interessante. Porque então, quando você tem um pensamento negativo, né, alguma coisa que você quer, aí você já recorre a esses pensamentos. Como tá listado, é mais rápido. Porque se eles não estão organizados, você tem que ficar buscando o pensamento. Mas se tem uma lista ali com 5 que te fazem bem, você consegue combater bastante negatividade com 5 pensamentos positivos. É como se fossem armas que você tem para combater a negatividade. Tem um que eu tenho nessa lista também, é uma frase do Abraham Lincoln, que é: sem maldade com ninguém, com bondade para todos. Então toda vez que eu penso mal de alguém, eu lembro dessa frase. Ou seja, você não precisa... Se eu penso mal de alguém, eu não preciso ficar desesperado querendo tirar esse pensamento da minha cabeça. Ou, pior, ficar me punindo porque eu tô tendo aquele pensamento. Eu penso nessa frase e, como a gente que é discípulo do Mestre Okal, a gente tem o hábito da reflexão, que é 5 minutos por dia, 10, para você pensar nos seus pensamentos, palavras e ações. Nesse momento, eu busco analisar o que está gerando essa negatividade e busco mudar isso, melhorar. Mas ao longo do dia, você pode viver muito mais tranquilo quando você tem pensamentos positivos. Principalmente os que você tem mais afinidade, não tem um padrão. É uma boa dica. Obrigado. É uma prática. Sim. Então acho que é importante a gente conseguir ter essa consciência de que você querer eliminar o pensamento negativo vai dar errado. Primeiro, o mestre fala, tudo começa pelo saber. Você primeiro sabe isso. Não adianta querer eliminar pensamento negativo. Ele só vai aumentar. E você busca, então, fazer o contrário. E isso é condicionamento, é prática. Como a gente comentou no título, cultive uma mente calma. Você também tem que cultivar bons pensamentos. Cultivo é um processo. Você planta, você nutre para você colher. Então é importante respeitar também esse processo de mudança. E aí eu acho que é interessante esse autoconhecimento em relação a gente, né? De saber as coisas que faz bem pra gente. Eu, por exemplo, quando eu tô triste, alguma coisa assim, eu sempre tenho os meus livros que são os meus livros preferidos. Eu sempre pego pra ler, porque eu acho que de alguma forma, tipo, te acalma, te traz um pouco de volta pra uma condição mais tranquila, né? Sim. Então... a leitura nesse caso ela é fundamental. Tem o filme que é o Louco e o Gênio Louco. Daí nesse filme é muito interessante que é uma história real, né? O louco, ele tá no hospício. Mas assim, ele taxam ele de louco, mas ele assim, porque ele é muito inteligente, ele na verdade deixam ele louco, né? Bom, quem quiser mais assistir o filme. Aí tem uma frase desse, quando ele tá no hospício, que é assim: que as palavras criam asas que me levam para outro mundo. Então as palavras têm esse poder mesmo, de quando você tá negativo, você lembra as palavras de uma pessoa que você admira. Por exemplo, o Mestre Okawa, você tem na sua cabeça o que ele diz, você estuda constantemente, e aí rapidinho você muda, você se alinha com a verdade, e isso te liberta do sofrimento, da dor e da angústia. Aí, mesmo você estando sozinho, não tendo ninguém falando nada pra você, você consegue controlar a sua mente com essa prática. Então a leitura, foi bom você ter citado, ela é fundamental. Você grifar os livros, você ler o mesmo livro várias vezes, até isso incorporar mesmo na tua alma. E aí isso começa a fazer parte de você daí. Bem ilustrado, Sá. A gente parte agora pro terceiro tópico, que é os benefícios de uma mente calma. O que você prefere escolher quando uma pedra é atirada em seu lago mental? Ficar olhando as pequenas ondas se formarem e crescerem até virarem ondas maiores e agitadas? Ou prefere detê-las e fazer com que se acalmem e a água volte à tranquilidade? Obrigado, Sá. Então, mais uma analogia, que é a questão da gente imaginar a nossa mente como se fosse a superfície de um lago. Então, claro, uma mente tranquila é como se fosse a superfície de um lago,
bem calma, bem tranquila. Só que quando a gente sai pro dia a dia, a gente encontra pessoas, a gente, enfim, vai trânsito, várias situações que acontecem, é como se atirassem pedras nesse lago. E aí, lógico, essa superfície que tá calma e tranquila, ela vai oscilar. E só que o problema não é ela oscilar, porque se alguém joga uma pedra num lago, ela vai oscilar, não tem como. Você não consegue blindar aquilo. Mas o tempo que demora para voltar no estado de tranquilidade é parte do nosso aprimoramento. É aquela frase, o que as pessoas fazem é responsabilidade delas. Mas como você reage a isso é sua responsabilidade. E eu acho que quando a gente tenta viver de acordo com essa filosofia, a gente não fica tão à mercê das outras pessoas, né? Porque se eu pensar assim, não, o que elas fizeram é responsabilidade delas, mas agora como eu vou reagir? Tipo, você pode até ficar nervoso na hora, Sim. porque na hora que acontece, não tem jeito. É inevitável. Né? Você fica estressado, fica nervoso, mas o que você vai fazer depois, aí já seria a nossa escolha, né? Exatamente. E eu acho que viver né, o nome do tópico é os benefícios de uma mente calma, é justamente porque muitas vezes eu acho que a gente tem a sensação de que na hora que acontece a gente fica muito nervoso, a gente fica muito abalado, e muitas vezes a gente toma, tipo, ou fala coisas que não queria, ou toma alguma atitude, ou faz alguma decisão no momento que depois você para e fala, nossa, se eu tivesse parado 1 minuto sentado, talvez eu tivesse tomado uma decisão melhor, talvez eu não tivesse feito isso. E às vezes é questão de, assim, tipo, de segundos, Sim. assim, tivesse segurado um pouquinho, porque acho que a gente tem muito essa tendência de ser reativo, né? De deixar, quando a pedra cai, já fica abalado demais, e aí as ondas vão ficando maiores. Sim. Trânsito é assim, né? Você vê, por exemplo, infelizmente tem pessoas que andam com arma no carro, por exemplo. Aí bate no carro do cara, ele sai e atira na outra pessoa. Pô, se você para 10 segundos, você não vai atirar em alguém. Sim. Então, realmente, essa reatividade, ela é bastante preocupante, na verdade. Ela chega a níveis absurdos mesmo. Então, o Jim Rohn, eu sempre falo do Rohn, mas ele é uma pessoa que ele é muito... como é que se pode dizer? Ele fala muito da autorresponsabilidade. E esse é um dos... Na verdade, é outro assunto, mas sim... As pessoas que enriquecem, todas elas têm um senso de autorresponsabilidade muito forte. Pessoas que culpam os outros, elas nunca enriquecem. Isso é a primeira característica de uma pessoa rica. Ela tem autorresponsabilidade. Riqueza financeira mesmo, dinheiro. Mas claro, isso é outro assunto, mas a gente vê como que a questão da autorresponsabilidade ela impacta a nossa vida. Então, o que é ruim de acontecer é, por exemplo, a gente fica irritado e começa a se culpar. Então, por exemplo, eu sou membro da Rap Science, eu estudo os livros, eu faço meditação e alguém me xinga, eu fico bravo. É claro que você vai ficar bravo. Você é um ser humano. Pode ser que em algum momento você consiga não se irritar mesmo, mas o normal é ficar bravo. Não é porque você estuda o ensinamento. Eu que vivo de religião, pratico isso 24 horas, eu fico bravo. E eu não tenho vergonha de falar isso. Porque é uma reação natural minha. Só que o como eu faço para me acalmar, ou o tempo que eu levo para me acalmar, muda devido ao aprimoramento. Então a gente não tem que ser perfeccionista também, nesse sentido. Você sente os benefícios de uma mente calma sem se punir. Você pode, e é no seu tempo, não tem um tempo certo. E aí você começa a tomar a decisão melhor. Por isso que é importante, como você comentou no início, condicionar a nossa mente à tranquilidade. Porque quanto mais você condiciona ela, menos tempo ela volta para ser tranquila, para ser calma. É igual a agulha de uma bússola. Você tem que imantar ela. Se você não imanta, ela não aponta sempre para o norte. Tem que ter um imã ali. Quando você vai acostumando a sua mente à tranquilidade, você vai imantando ela. E ela cada vez mais fica acostumada. É uma questão de hábito, uma questão de costume. Eu aprendi muito a questão do hábito, do costume, quando eu estudava japonês. Na verdade, como o japonês é um idioma muito difícil, você não aprende os caracteres, você se acostuma com eles. É diferente. Então, de tanto ler, de tanto escutar, claro,
nos passos certos, nos níveis corretos, você respeitando cada nível, você faz isso de maneira repetida, com perseverança, com esforço direcionado na maneira correta, porque se você se esforça de maneira errada, dá errado. Você tem que se esforçar de maneira certa. Chega uma hora que você acostuma. É impressionante, não dá para explicar. É o que o Sócrates falava, a importância que nós nos tornamos o que nós fazemos repetidamente, que são os nossos hábitos. Uhum. Então, quando você, igual no japonês, você se acostuma a ler kanji, que é 3 alfabetos, kanji, hiragana, katakana, você se acostuma a ler eles, uma hora você entende. Não dá para explicar. O mecanismo por trás até tem explicação. Mas a mente calma, idem. Você não precisa ficar explicando, por que será que eu tô calmo? Você tá calmo porque você se acostumou. Mas viver dessa forma, né? É um costume. E é engraçado mesmo que, por exemplo, tem uma pessoa conhecida que eu acho... é uma característica que eu admiro. Porque, por exemplo, assim, quando eu tô atrasada, eu fico muito... Agitada? Sabe quando você já começa a ficar afobado, porque aí você sai correndo. E essa pessoa não, ela tipo, não importa, tudo bem, não é bom chegar atrasado, não é isso que eu tô querendo dizer, mas mesmo que às vezes ela tá corrido o tempo, ela faz tudo com calma, sabe? Vai fazendo as coisas, arrumando as coisas, tipo, como se tivesse no horário normal. E acho que é uma coisa que eu admiro porque acho que é muito diferente de mim, né? Então eu acho que esse viver de uma forma calma é uma coisa que a gente se acostuma, né? Sim. Esse ritmo, assim. E eu acho que, como você falou, é uma coisa que... algo que a gente busca praticando. E também vai exigir da gente uma paciência com a gente mesmo, generosidade, né? Porque não é assim, comecei a meditar hoje, comecei a ir no templo, agora eu vou ficar calma. Não, vai vir muitas situações que vão acabar abalando a gente tem que continuar persistindo. Né? Sim. Exatamente. Bom, é isso. Hoje a gente falou sobre a natureza dos pensamentos harmônicos, sobre a melhor maneira para eliminar pensamentos negativos e também sobre os benefícios de uma mente calma. Espero que tenha sido útil aos ouvintes. Quem quiser saber mais, é só ler o livro O Milagre da Meditação. É um livro excelente, bem simples. O mestre explica de maneira bem fácil. E tem também outros podcasts que a gente gravou relacionados à tranquilidade e à paz interior. Então agradeço aos ouvintes pelo carinho e pela paciência em ouvirem. E agradeço também a Sá pela companhia e pela paciência em me aguentar. Eu estava comportada. Obrigado. Obrigada, Gabriel. Obrigada a todos. Só lembrando do nosso e-mail para quem quiser mandar sugestão de tema, críticas, elogios. É sp_sul@rap-science.org. É isso aí. Valeu.